Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber ele, um dos caras que toca violino barroco, toca violino moderno e é um dos caras mais legais que a música já me deu o prazer de conhecer, Alisson Muniz. Tudo bem com a vossa pessoa, cara? Tudo bem, cara. O prazer é meu estar aqui. E também nas horas vagas é sósia, meu sósia. Eu até preparei a vinheta aqui do podcast. É verdade. É verdade. Como que é a vinheta do podcast? Senhoras e senhores, estamos aqui no podcast. Cara, inclusive viemos combinando, porque daqui a gente vai fazer um duo didático depois. Tô brincando. Cara, pra quem não te conhece ainda, não teve esse prazer inenarrável, conta pra galera um pouco quais são as suas atividades musicais nesse momento. São algumas. Uhum. Nesse momento eu faço violino barroco na EMESP e na Municipal. Eu estudo com o professor Luiz Otávio Santos e com o professor Juliano Buozzi. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Que doideira, rapaz. Sim. Eu faço violino moderno na Municipal também, com a professora Márcia Fukuda. E licenciatura em música na Unesp. E onde está tocando nesse momento? Em alguns lugares também. Sítios. Mais fixo, assim, no Aprendiz de Maestro, né? Onde o pessoal acaba me chamando um pouco mais, mas tenho feito alguns cachês, assim, sobretudo com violino barroco. O pessoal tem me chamado aí, né? E eu faço parte desde 2011, mais ou menos, da Rede Cultural Luther King, que é um coro, né, que existe na cidade de São Paulo, um coro amador, mas que expande as suas atividades, como o próprio nome já diz, é uma rede cultural. E alguns concertos onde tem a necessidade de orquestra, tem também o trabalho com o pessoal de orquestra, tanto com instrumentos de época também, com instrumentos modernos também. Maravilhoso! E olha só, pessoas maravilhosas como essa, conversas maravilhosas como essa, estão aqui toda segunda, quarta e sexta às 10h43 da manhã. E se você é membro, estamos gravando esse episódio no dia 27 de junho. Se você fosse membro, talvez você estaria ouvindo no dia 27 de junho. Então considere ser membro tocando no botão aqui embaixo. E esse episódio, eu já vou fazer isso porque eu vou me obrigar a fazer um negócio agora. Esse episódio vai ser patrocinado. Temos um patrocinador. Nossa. Presta atenção, o que você vai ouvir é uma oportunidade única. O gerente ficou maluco. Um curso de violino, do 0 ao avançado. Se você usar o cupom Alisson, do jeito como tá aqui, cupom Alisson, você vai ter uma surpresa. Então, curso de violino do 0 ao avançado, todo o passo a passo que você precisa para aprender violino, vai estar o link na descrição. Usa o cupom Alisson, que vai estar valendo só 24 horas depois que esse episódio for pro ar. Então, aproveite e use e entre. E é acesso vitalício. Fazia muito tempo que a gente não tinha nada com acesso vitalício. Então, acesso vitalício. Todo o passo a passo do 0 ao avançado. Só tocar no link agora e usar o cupom Alisson para você ter uma grata surpresa. Muito bem. Cara, violino barroco. Como você chegou no violino barroco? Primeiro foi assim... Eu já, junto com esse coro que eu falei que eu trabalho, né? Em alguns concertos o maestro teve a ideia de começar a fazer coisas com instrumentos históricos, né? Mas isso bem lá atrás, assim, tipo, em 2014. Você não tocava ainda instrumento barroco? Não, ainda não, eu só tocava o violino moderno. O seu primeiro contato, então, foi no coro? Foi no coro. Ok. E aí, quem veio tocar com o coro, né, é um amigo meu que toca violino barroco já há alguns anos, e ele foi e me aliciou, né, tipo, pega aí. Experimenta aí. Você já viu esse violino aqui? Toca aí. Aí o bichinho começou a querer picar, mas assim, não foi logo depois que eu comecei, né? Algumas coisas aconteceram, eu fui para outros lados e, de fato mesmo, comecei a estudar violino barroco em 2018. Fim de 2018, começo de 2019. E uma coisa, temos um gap intervalar de quando eu te conheci para depois quando a gente voltou a se comunicar mais, a se falar mais. Porque quando eu te conheci, que ano que era? Você lembra? Acho que foi 2011 ou 2012, uma coisa assim. Por aí. Foi num projeto da orquestra Edmundo Villani Cortes, Camerata Edmundo Villani Cortes, algo assim. Sim. E você não trabalhava com música naquele momento? Não.
Então, Eu essas estava histórias... terminando a minha primeira graduação. Cara, essas histórias pra mim são maravilhosas. Você não trabalhava com música. Com o que você trabalhava? Análise e desenvolvimento de sistemas. Análise de desenvolvimento de sistemas. Você sabia disso? Eu acho que ele já me comentou, mas aí a memória de Dora é ótimo, porque parece que eu fiquei sabendo agora. Análise de desenvolvimento de sistemas. E, então, basicamente eu te conhecia, você tocava na orquestra, nessa orquestra, e fazia análise de desenvolvimento de sistemas. Uhum. E trabalhava com isso. O que aconteceu? Na verdade, eu terminei a faculdade, né? Eu trabalhava como estagiário naquela época, né? Uhum. E eu tava para terminar a faculdade no final daquele ano. E quando eu terminei a faculdade, que acabou também o contrato de estágio, eu pensei... Eu tinha tocado 6 meses já na orquestra, tinha gostado. O Uhum. bichinho da orquestra sinfônica tinha me picado. Uhum. E aí eu falei assim, pensei... Bom, eu tenho 2 caminhos a seguir agora, né? Ou eu vou seguir fazendo... a parte de TI, vou continuar me especializando, tentar arrumar um emprego fixo, né? Ou eu posso ser louco E ver esse negócio de e música. tentar fazer essa coisa de música. E aí, eu, de um estágio que eu ganhava R$2.000 por mês, eu passei a dar aula num projeto social onde eu ganhava R$200 por mês. E foi assim que começou a loucura. Tá, nesse momento, você já morava sozinho na faculdade, quando trabalhava? Não, eu morava com a minha família ainda. Tá. Por isso que me proporcionou fazer essa loucura, né? É, porque eu fico tentando entender o contexto da pessoa pra conseguir ter suporte pra fazer, né? E aí você começou a dar aula no projeto social, que ganhava R$200 por mês. E como que você foi fazendo pra... Ok, eu vou viver de música agora. Aula de violino. Comecei a dar aula de violino. Aulas particulares de violino. Na casa onde você morava naquele momento. Eu divulgava bastante ali pra dar aula na casa, mas aparecia pouco, porque a minha família mora na região periférica de São Paulo, Uhum. né? Então, cheguei a ter alguns alunos lá, mas não eram a maioria, eram poucos. Mas eu ia Na casa do dos aluno. alunos. Eu ia de ônibus pra casa dos alunos. E como esses alunos ficavam sabendo de você? Eu divulgava na internet, tinha alguns sites que já naquela época, né, Aham. que faziam esses Tipo o anúncios. Super Prof, essas coisas. Exatamente esse. Ok. Super Prof, o Profs Vou pagar nós aí, hein? e um outro, eu não me lembro o nome, mas eu divulgava em todos esses. E- Nossa, tá aí um site pra gente mandar e-mail, produção. Sim. Pra vaquinha da Alemanha. Ó, Pois é. Já pensou? Aí, ó, Super Prof. Ajuda nós aí. patrocina nós. E aí você conseguia os alunos através de lá. A última vez que você me conversou, você falou que você tinha, tipo, uns 20 alunos, um negócio assim? Tinha, eu dei uma diminuída na Aham. quantidade de alunos, porque, como eu falei no Tá com bastante começo do atividade. episódio, eu tô com bastante coisa, né? Hoje eu tô, em média, com 12 alunos. Cara, mas 12 alunos é uma classe cheia de um professor universitário. Exatamente. É isso mesmo. 12 alunos. E hoje eu tenho o privilégio de todos os meus alunos ou são online Aham. ou vêm na minha casa. Eu não vou na casa de nenhum dos alunos que eu dou aula. Mas... E esses alunos, eles são todos violino moderno ou violino barroco também? Todos modernos. Ainda não tenho nenhum aluno de violino barroco. Ainda não me sinto preparado para ser professor de violino barroco. Você disse que não se sente preparado por quê? Qual a grande diferença? Tem toda uma questão técnica diferente do violino moderno, né? Que Aham. precisa ser adaptada, na verdade. O Uhum. aluno tem que vir já com uma... É importante que ele venha já com uma bagagem do instrumento moderno, né? Aham. E Mas tem e no to- período barroco, quando a galera já tinha que começar com o violino barroco? não tinha muita escolha, né? Mas hoje, como a gente tem um violino que é mais tranquilo pra começar, é melhor que comece. Realmente, o violino moderno... Aí você me disse, eu tô falando uma grande besteira também. Uhum. Bom, justamente pelo fato dele ser moderno e usar de tecnologias um pouco mais atuais, ele responde mais rápido, ele soa mais rápido, é mais tranquilo de tirar som, imagino eu. Eu já experimentei o violino barroco e tirar som é um negócio bem mais complexo do que o violino do que o violino moderno, né? Uhum. Então por isso você diz esse background ajuda pelo menos. Ajuda. O violino moderno, que a gente chama de violino moderno, que é o que a gente conhece, ele foi se desenvolvendo com o passar do tempo, né? E ele foi
foram sendo feitas essas mudanças justamente para o instrumento ser um instrumento que soasse mais, né? Porque foi feito um movimento pós-Revolução Francesa que tudo era maior do que a monarquia. A burguesia queria tudo maior do que a monarquia, e isso foi refletido nos instrumentos, né? Isso é o reflexo do violino. O violino moderno tem um som muito mais presente do que o violino barroco, né? Um som mais forte, né? As cordas são mais resistentes, cordas de aço, né? Mas nem sempre foi assim, né? Foi vindo com o tempo, sendo feita essa mudança. Tem relatos de pessoas que usavam corda de tripa até no início do século XX. O Perman usava eudoxa até os anos 80. Vocês podem ver essa informação. Não confiem em tudo que vocês escutam na internet. Vocês podem verificar essa informação, mas eu tenho quase certeza que até os anos 80 ele usava eudoxa, que é uma corda que tem o núcleo de tripa, núcleo, né? de tripa, exatamente. A minha professora de violino moderno disse que quando ela era criança ela usava cordas de tripa. As cordas de tripa ou tipo eudoxa? Tipo corda de tripa mais moderna, né? Uma corda de tripa para se tocar com um violino mais moderno. Como assim corda de tripa? Você tá falando tripa literal pra quem tá escutando o podcast? A gente tá falando como se fosse a coisa mais normal do mundo, exatamente. Né? Sim, é uma corda feita com tripa de carneiro ou... Ufa. De não boi. é de gente. Não. E se Ainda não. Não tem ninguém que faz. E se faz. não é divulgado assim, né? Era o segredo do Paganini, tô brincando. Cara... E se a pessoa é vegana, por exemplo? Uma pergunta válida. Aí temos um impasse, né? E a pessoa, quando é vegana, né, geralmente ela vai além da alimentação e ela usa tudo sem ser de origem animal. Bom, você não sabe. Eu nunca conheci um violinista barroco vegano. Violinista barroco vegano. Eu sou vegetariano, mas ok. Eu só a minha questão com a carne é só na alimentação, né? Porque tem não é só a corda que é de tripa. Mesmo no violino moderno, a cola do violino é de couro. Não, mas tem... Tá certo isso, não é? Sim. A cola que é feita no violino, pra colar, é de osso, pior ainda. De osso, de couro, enfim. Sim, mas tem a crina de cavalo, tem várias mas aí pra coisas... cortar o cabelo não precisa matar o cavalo, né? Mas é de origem animal. Não pode ser nada de origem animal? Veganos não usam nada de origem animal. Rapaz. O cabelo do cavalo, tem o couro do arco. O couro do arco, ou da cobra, ou Caramba, isso aqui se for de madrepérola... Madrepérola é um ser vivo? Nem sei se é. Não sei te dizer. É como se fosse uma conchinha que tira da parte da conchinha. Assim. Mas essa concha tinha um bicho antes? Não have idea. Mas é uma boa pergunta. Se você... Tem com talão de marfim também. Exato. Se você é violinista e é vegano, comenta aí embaixo como você faz. É uma curiosidade genuína. Assim, é uma... Como faz? Porque eu imagino que devem ter opções, eu só não conheço elas. Sim. Muito bem. Então tá, você terminou a faculdade, começou a ter os seus primeiros alunos de violino. Sim. Quanto tempo até você... Ok, estou ganhando a mesma coisa que eu ganhava na faculdade? Eu não sei te dizer qual foi o período que aconteceu isso, mas foi acontecendo. Foi aumentando gradativamente a quantidade de alunos. Acho que depois de uns 2, 3 anos, eu já conseguia tirar um valor razoável com as aulas de violino. E com o passar do tempo aí também saí da casa dos meus pais, fui, né, me virar na vida. E majoritariamente dando aula? Majoritariamente dando aula. Eu trabalhei um período no Teatro Municipal com o maestro Martinho Lutero, que é o fundador da Rede Cultural Luther King, né? E aí nesse período eu tinha um salário fixo, né? Porque eu trabalhava na produção, né? Que legal! Que legal. Cara, eu acho legal experiências extramusicais no meio da música. Porque isso te dá uma... Quem tá na orquestra, por exemplo, falando da minha visão de pessoas que estão na orquestra, que não necessariamente reflete a realidade, mas a minha visão. Você tem uma visão muito limitada do que de fato acontece para que o próprio ensaio possa acontecer e quem dirá para o concerto acontecer. Tem aquela visão limitada. Aí quando a pessoa tem a chance de trabalhar como arquivo, ela já tem uma visão diferente. Com produção,
que é onde os pepinos têm que ser resolvidos, né? Como que você fazia para resolver esses pepinos? Então, mas eu já trabalhava, eu ainda trabalho fazendo produção na Rede Cultural Luther King. O nosso trabalho ali, a gente faz tudo. A gente é músico, a gente é produtor, temos as funções divididas, mas essa parte de trás, desde que eu entrei no grupo, eu sempre estive ciente dela e sempre trabalhei junto ali, fazendo aquela parte. E o que é esse trabalho de produção? O que tem que fazer fora tocar? Tem muita coisa que precisa fazer. O que você ajudava, galera? Já ajudei bastante em montagem, né? Na montagem da orquestra, montagem do palco, né? De um modo geral, né? E trabalhei também um período com documentação. Então tem a parte de documentação, se você vai fazer concerto em algum lugar que precisa emitir nota e tal. Tem essa parte fiscal, tem a pessoa que é responsável por ir atrás de projetos, né, num grupo independente, né? E tem a produção mesmo, que é a que produz de fato os eventos, né? E tá ali trabalhando e chefiando esse pessoal que faz a montagem da orquestra, o pessoal que faz a montagem do coro. E é uma estruturinha que eu imagino. E você sabe o que fez? Por que trabalhar com música e não com tecnologia da informação? Porque TI é tecnologia da informação? Sim, eu não gostava. Por que você foi estudar então? Porque me disseram que dava dinheiro. Rapaz. Tô enganado. E aí você veio pra música pra ganhar dinheiro? Não. Desde o início eu já vim ciente. Me disseram que dá dinheiro. Eu vi que não dá. Então, entre não dar dinheiro com isso e com música, eu prefiro com música. Exatamente. E não é nem que não dá dinheiro a área de TI. Mas para você ganhar dinheiro no TI, assim como em qualquer profissão, você precisa gostar do que você faz. Que você vai precisar fazer por um longo período de tempo. Exato. As pessoas que se destacam, geralmente, o que eu vejo, assim, as pessoas que se destacam em suas profissões, geralmente são pessoas que gostam do que fazem. Se você não gosta, a chance de você ser só mais um, ou nem ser mais um, é grande. E como você sobreviveu a 4 anos fazendo algo que você não gosta? Ou 3 anos? 4 anos. Eu sou teimoso pra caramba, né? E eu quis ir até o fim do curso que eu tava fazendo, pelo menos, né? Mas foi uma coisa da sua família? Não? Sim, tinha uma certa coisa do tipo, música não é trabalho, música a minha família é uma família evangélica, né? E em que algumas pessoas da minha família tocam na igreja. Então sempre enxergaram a música como isso, né? Eu tenho minha profissão e eu toco na igreja também, né? Então são músicos amadores. E eu meio que tinha um pouco esse pensamento, né? Porque se a família tem, a gente acaba tendo também. Então, por mais que eu gostasse de música, primeiro que eu não me sentia preparado para trabalhar com música, eu fui me preparando com o tempo, né? E é isso, né? E a família sempre falava que não dava, e aí você vai acreditando, né? Aí quando você entra num lugar onde você vê que as pessoas estão ali batalhando também, tanto quanto as pessoas das outras profissões, você fala assim, peraí, se é pra batalhar mesmo, se é pra ir atrás, né? Pra poder ganhar bem, por que não fazendo uma coisa que eu gosto? Mas eu acho que você falou uma coisa muito legal que talvez deixem algumas pessoas pensando que ouviram. Porque talvez tenham pessoas que estão ouvindo que têm profissões que não gostam e que estão batalhando pra conseguir o ganha-pão. E sabem que nessa profissão não vão necessariamente ter uma ascensão financeira astronômica. Por que não, então, viver com música que pelo menos é algo que você gosta de fazer? Exatamente. Se a pessoa gosta de fazer isso, né? E, inclusive, justamente o fato de gostar é que torna mais provável que aí sim você vai ter uma ascensão financeira. Porque você gosta de fazer. Sim. Você vai arrumar jeitos de fazer. Exatamente. O financeiro é a recompensa pelo trabalho que você fez. Se você já pensa na recompensa antes de fazer o trabalho, o que acontece? Exato. Às vezes subverte a parada. E você falou que a sua família é evangélica. Você começou a aprender violino na igreja? Na igreja. Eu comecei a aprender na igreja com 13 anos de idade, né? Mas assim, me mantive só com aquele conhecimento que eu adquiri na igreja para tocar os hinos, até eu entrar na Orquestra Villani, que foi onde você me conheceu. E como era esse seu estudo inicial para poder tocar na igreja? Você já tinha ideia que você queria... Você tocava com outro instrumento?
Não, eu já comecei direto com violino. Eu gosto de violino, assim, desde criança. Desde muito novo. Por quê? Eu via na igreja, eu ia pra igreja com a minha família, e eu via era o instrumento que me chamava a atenção. As pessoas às vezes me perguntam, nossa, por que o violino é o instrumento que mais chama a atenção? Ué, você vai nos lugares, tem 40 violinos e 2 de cada gato pingado, assim. E assim, era pra eu ter começado a estudar muito antes, né? Só que a minha família, nós somos de São Paulo, né? Uhum. Eu sou de São Paulo, né? De Santo André, na verdade. Eu nasci em Santo André. Mas morei a minha vida inteira na capital. Minha vida inteira não, né? Morei, tipo, A sua vida adulta. a minha infância na capital. Uhum. Depois, com uma certa idade, a gente se mudou. Meu pai arrumou um emprego no interior de Goiás. E aí, o que aconteceu? Quando Você morou em Goiás também? morei em Goiás. Morei Meus pêsames. 6 anos. Nada contra, gente. Mas também nada a 6 favor. anos da minha vida eu morei no interior de Goiás. Nem foi na capital. E olha que doido, eu adoro Goiás pra ir visitar e fazer o que tem que fazer. E ir embora. E ir embora, Eu gostei exatamente. tanto de lá que quando eu mudei, eu comecei a fazer ponte aérea pra São Paulo. Na hora que ela se mudou pra Goiás, ela passou mais tempo em São Paulo do que em Goiás. Por isso. E aí foi isso. Porque o que aconteceu? Na igreja, aqui... Mas fazer contrato em Goiás é caro, você sabia, né? Contrato? Fazer contrato em Goiás é caro, menino. É caríssimo. Caríssimo. Lá É muito só lá caro. Só lá é caro, no resto do mundo não. É muito Ah. caro. Mas lá é... Nossa, É muito caro. não pode. E aí você morou em Goiás, ainda bem que você não precisou fazer nenhum contrato lá. Não fiz nenhum contrato. Aí eu fui atrás de aprender violino aqui, na igreja, né? Porque a minha família Uhum. frequentava a igreja. E o cara que dava aula lá falou, não, aqui tem violino demais. Se ele quiser aprender, ele vai aprender outro instrumento, porque a gente não tá dando aula de violino no momento, porque Uhum. senão a gente vai ser uma orquestra só de violinos. E aí eu queria aprender violino. Isso então foi... Isso foi em Goiás? Foi aqui? Isso foi aqui. Foi aqui, ok. E aí quando eu me mudei pra Goiás, lá não tem tantos músicos, né? Não tinha tantos músicos na igreja. Eu Uhum. ainda frequentava a igreja com a minha família. E aí a pessoa que era responsável por ensinar falou, não, se ele quer aprender violino, fala pra ele vir. E aí não tinha nem professor direito. Vinha um cara de Goiânia, uma vez por mês, me dar aula, e ele voltava. E todo o resto eu fazia meio que sozinho. Que legal. Mas isso é uma coisa legal, né? Assim, pô, o pessoal se predispor a ir lá ensinar. Sim, E gratuitamente, eu imagino eu. gratuitamente. Isso das igrejas no geral, quando tem essas aulas de música, é um negócio que eu acho muito massa. Porque eu sempre que aparece isso eu falo, o maior projeto social que a gente tem no Brasil são as igrejas. É verdade. Pro bem ou pro mal, você pode gostar de uma denominação, não gostar de outra, mas o maior projeto social, a instituição que mais forma gente tocando música, cantando, são as igrejas. Uhum. De todas as denominações. As pessoas já querem estar ali. A música é um complemento daquilo, né? E Uhum. é associado também ao bem-estar que eles têm estando ali, né? Eu acho que Exatamente. E você começou a ter suas primeiras aulas lá em Goiás. Como eram essas aulas? eram difíceis, porque eu tinha uma aula no mês, e aí depois todo o resto eu ficava sozinho, fazendo meio que sozinho mesmo. E você a coisa. conseguiu um violino? Sim, a minha mãe comprou um violino pra mim na época, um Eagle. Uhum. Eu tinha um Famoso VK441, V441, um negócio assim. Provavelmente, eu já nem me lembro qual é. Esse é um clássico. Vai ter 300 pessoas que estão assistindo que tem esse violino. V441, VK441, um negócio assim. E aí vinha esse rapaz de Goiânia, me dava aula e voltava. E eu... Só que chegou um período que ele vinha menos, inclusive, do que uma vez por mês. E eu meio que tive que ir fazendo sozinho. E aí o que eu ia fazendo? Eu ia estudando as lições do método e passava essas lições com o pessoal que tocava outros instrumentos. Uhum. E eu fui conseguindo tocar. Então chegou num momento que eu toquei. Cheguei num ponto onde eu conseguia tocar todos os hinos da igreja e fazia tudo direitinho conforme ele precisava fazer. E eu já fui. E aí, como não tinha ninguém que tocava violino, até tinha quem tocasse violino na cidade, mas nenhuma das pessoas que tocavam podia dar aula na escola de música da igreja. E eu era moleque, não fazia nada da vida. Então eu assim que eu me formei, já me colocaram. Aliás, antes de eu me formar, eu já virei professor dos iniciantes. De se formar no curso da igreja, você disse. Exatamente. Aí você começou a dar aula de violino na igreja. O que eu aprendi, eu passava pra quem tava atrás de mim.
Maravilhoso. Então eu já comecei a dar aula aprendendo. E você curtiu esse coisa de dar aula desde o início? Sim, eu gosto muito da aula. Caramba. Eu lembro, no início, no contexto de projeto social, que foi onde eu comecei, o meu aprendizado de música, lá eu gostava de dar aula nesse início. Depois, quando eu comecei a dar aula particular, eu não gostava mais tanto assim de dar aula, não. Nesse início, depois você vai aprendendo a gostar. Na verdade, não é que você vai aprendendo a gostar, você vai vendo o resultado. Que aí você pega e fala, interessante. Exatamente. Interessante. Eu ajudei nisso daí? Interessante. Mas no projeto social eu adorava, quando eu comecei a dar aula particular, eu não sei exatamente porquê, na verdade. Talvez é porque onde eu dava aula era meio que... Era os pais ricos pagando para as crianças fazerem aula de violino e as crianças não queriam fazer violino, então... Ter um aluno que não quer fazer aula é muito difícil. Isso é uma das coisas que eu acho que é o nosso maior privilégio dando aula online. Porque todos os alunos que... Eu amo dar aula online, amo dar aula hoje, para quem quer aprender. E é um dos privilégios de dar aula online é que se o cara chegou em você, ele quer fazer aula. Ele quer. É verdade. Se a pessoa chegou, ela quer fazer aula. E como você começou a dar aula online? Você falou que a maioria é online hoje? Eu comecei a dar aula online na pandemia. Eu só dava aula presencial. Eu achava que eu não tinha como dar aula online, fazendo da maneira que eu fazia presencialmente, porque o jeito que eu aprendi era no presencial. E aí eu fui obrigado a passar todos os alunos para o online na pandemia e eu... E você conseguiu manter bastante deles? Tive que me reinventar. Sim, consegui manter. 80% mais ou menos dos alunos. Bravíssimo. Poucos, assim, desistiram. O que você Teve gente que, inclusive, começou comigo na pandemia. A pessoa em casa quer fazer alguma coisa, Exatamente. faz sentido. O que você sentiu que é diferente online do jeito como você está fazendo e presencial? Primeira coisa é que eu não consigo tocar com o aluno. Eu acho que era a principal dificuldade e era o que sempre me dava muito medo de dar aula online. E aí eu fui achando jeitos para fazer isso. O que eu fazia? Eu gravava e eu pedia para o aluno reproduzir e tocar junto com a reprodução. Assim, aí tem o segundo problema. O seu aluno atrasa, a gravação é implacável, porque a gravação não está junto com o aluno. Então, aí passei a dar os exemplos e o aluno fazia logo em seguida e tal. Então, dessa maneira, funciona. O que eu percebo da maneira que eu dou aula, que é a maneira online presencial, síncrona, exatamente. O desenvolvimento para algumas pessoas que precisam ouvir o professor sempre junto, assim. Porque tem pessoas que precisam mais que você toque junto com elas, que você ouça, as pessoas que se sentem mais seguras, né, tocando junto com elas. As pessoas que geralmente têm essa necessidade desenvolvem um pouco mais devagar. Porque ela tem que sempre ouvir para depois tocar, né? Então eu fui achando jeitos para fazer esse tipo de coisa. Então a gravação foi uma grande aliada, apesar desse problema, né, de quando o aluno erra, não tem jeito, mas a gente volta. E também acabou sendo um estímulo pro aluno tocar no tempo. Trabalhar, tocar no andamento que tá ali. Exatamente. E aí, depois de um certo desenvolvimento, eu buscava playbacks na internet. Ou eu fazia os playbacks para eles tocarem juntos. Caramba, cara. E eu fiquei sabendo que você fez vários concertos, récitas internacionais. Alguns. Porque a galera tá vendo assim, ó, você não sabe que você é o Alisson Muniz, que tocou... O famoso quem? Não, que isso? Como que surgiram esses convites e como foram essas experiências tocando fora? E pra onde foi? Todas essas experiências vieram através da Rede Cultural Luther King. No Coro Luther King e na Rede Cultural como modo geral, a gente tem um pensamento assim: quem tem, põe. Quem não tem, recebe. Então, nesse tipo de pensamento que temos na Rede Cultural Luther King, teve algumas vezes que essa rede cultural tem uma rede cultural irmã na Itália, que chama Rede Cultural Canto Suspeso. Então, Calma, rede cultural o quê? Canto Suspeso. Ok. Desculpa, falei meio rápido. Né? Que é canto suspenso em português. Canto suspeso, mas é uma homenagem, porque tem uma peça do Luigi Nono que chama Canto Suspeso. E o
maestro, em algum momento da vida, estudou com o Luigi IX. Então, aí a história é longa, do porquê. E aí, essas duas redes culturais, elas são irmãs. E trabalhavam juntos até no período... o maestro Martinho Lutero, para quem não sabe e quem não conheceu ele morreu na pandemia, né, de Covid. Mas quando ele estava vivo, ele fazia um trabalho intenso entre o Brasil e a Itália. E nessa interação entre os dois coros, sempre ia o coro daqui e lá e vinha o coro de lá para cá. E em algumas dessas vezes eu fui junto com o coro, né? Fui com uma passagem paga na ajuda, né? Da rede cultural. E lá, como eu já estudava violino, o maestro achou alguém para me dar aula no período que eu tive lá também. Eu fiz aula com um violinista de Gênova. Isso tudo violino moderno, porque na época eu tocava só violino moderno. Isso foi em Gênova? A gente foi para Milão, mas o violinista que eu fazia aula era de Gênova. Pra quem não sabe, essa pacata cidade no litoral da Itália, nada mais, nada menos é do que a cidade onde o Paganini nasceu. O conservatório se chama Niccolò Paganini. Só. Cara, sabe que é um dos pontos que tá na minha lista de lugares que eu preciso conhecer. E tem um lugar específico que eu quero conhecer. Claro, a casa do Paganini, se ela existe, eu não sei se existe ainda, mas o lugar ali, a volta onde o Paganini morava, é um lugar que eu gostaria de conhecer. Mas mais até do que isso, eu gostaria de conhecer a feira. Porque quase todos os livros que falam sobre a vida do Paganini falam que ele trabalhava ajudando numa feira quando ele era criança. E ficava tocando bandolim lá, o pai dele era mandolinista. E o Paganini, antes de tocar violino, tocava, quando criança já tocava. E fala dessa feira. E eu falo, eu quero lá comer um pastel nessa feira. Não sei se vai ter pastel lá, mas enfim. Um canole, com certeza. E meio... Imagina você pisar na mesma terra que um cara que definiu os padrões técnicos do violino. Cara, e como foi essa... E é uma cidade muito legal. Você já esteve em Gênova? Já estive. Que da hora. Não, agora eu quero... Conte mais sobre Gênova. Então, eu não fui na casa do Paganini quando eu estive em Gênova. As vezes que eu fui pra Gênova foi justamente para fazer aula. E eu tive algum tempo ali, eu passei um pouco pelo centro e tal. E o que eu percebi da cidade é que ela é dividida em duas partes. Uma parte que é na altura do mar, né? Onde fica o porto de Gênova, que é um lugar lindo, maravilhoso, e tem outras coisas ali, o centro. E tem uma parte que é ligada por uma ponte, que é uma parte mais alta, que é a parte mais afastada de Gênova, que, pelo que eu entendi, era uma parte mais nobre. Uma parte onde as casas eram um pouquinho mais chiques. Né? Mas não é uma cidade muito grande, como nenhuma cidade na Europa. Milão, que é uma das maiores, é o tamanho de Campinas. Assim. A gente, por morar no Brasil, tem as dimensões meio bugadas em relação ao resto do mundo. Exatamente. Né? Porque aqui você vai pensar... Sei lá, o Butantã, o bairro do Butantã em São Paulo é do tamanho de muitas cidades na Europa. Tipo assim, e olha que o Butantã é uma cidade, é um bairro pequeno, não é um bairro grande. Ou se for pegar a cidade de Tiradentes, que é gigante, tem, sei lá, 1 milhão de pessoas no bairro. Dá pra contar nos dedos as cidades da Europa que tem 1 milhão de pessoas. E aí você teve em Gênova e sentiu essa diferença. Por que você não foi ver a casa do Paganini? Nem passou pela cabeça? Não passou pela minha cabeça de fazer isso naquele período. Ok, eu não sei se tem a casa dele lá, na verdade. Eu imagino que tenha, porque... Bom, eu não sou um grande... Eu sei que tem uma estátua enorme de um outro genovês que muita gente não sabe que é genovês, né? Cristóvão Colombo. Sério? Tem uma estátua enorme na frente da estação de trem que você chega, você já vê. Então o Paganini tem que dividir a cidade com outro cara que historicamente foi maior que ele. O Paganini é importante, mas meio que pra música e pro violino. O Cristóvão Colombo foi o conquistador dele. Ele fez as conquistas, né, e as execuções dele,
Pela Espanha, não pela Itália, mas ele era porque na verdade não existia o país Itália naquele período, né? Tinham as províncias e ele é da província de Gênova. E Gênova, se você fosse falar assim, parecido com alguma cidade no Brasil, você acha que é parecido com o quê? Que você já viu? Não tem nada parecido que você tenha visto. Pelo Porto, poderia dizer Santos, mas Não é. não. Ok. É bem menor e muito mais bonita. E você, Nada contra Santos, tá, Aham. gente? e você foi pra tocar ou pra cantar? Eu cantava e tocava também. Nos concertos onde não tinha orquestra, eu cantava no coro, como canto até hoje. E nos concertos com orquestra, eu tocava. Como foi a experiência tocar na Europa versus tocar no Brasil? Não tô falando de melhor ou pior, mas de diferenças que você sentiu. Olha, eu não senti muita diferença, não. Naquele período da minha vida, eu senti uma diferença técnica, porque aqui no Brasil eu não tocava com grupos profissionais. Naquele período eu era um estudante e eu tocava com orquestras de estudante aqui no Brasil. E eu fui pra lá fazer um concerto e teve profissionais que vieram tocar comigo, né? A gente fez uma turnê com o Requiem de Mozart. Que E legal. eu entrei na orquestra, né, pra tocar junto com o pessoal, e o pessoal era profissional. Então, tipo, nossa, maravilhoso, o pessoal toca muito. Mas assim, tinha essa diferença, né? Lá, o pessoal que toquei com eles eram profissionais. E aqui, assim, vinham profissionais tocar com a gente também, né, nos concertos que a gente fazia aqui. A gente era uma orquestra de estudante e vinham profissionais pra chefiar os naipes, né? Então a gente tinha essa experiência. Mas lá tinham mais. E uma coisa que eu percebi que também os estudantes tinham um nível mais alto dos estudantes que eu tinha convivência aqui no Brasil, né? Não exatamente. Todos os estudantes da Europa têm um nível mais alto que aqui. Então, acho que a sensação de diferença que eu tive nessa experiência específica em 2013, 2014, foi a primeira vez que eu fui. Foi isso. Eu percebo agora, assim, tendo algumas experiências já, eu percebo que lá a grande diferença daqui pra lá é que eles convivem mais com o repertório. Eles chegam mais prontos pros primeiros ensaios. Mas não porque eles estudam muito mais, é porque eles têm aquilo na cabeça. Se eu te pedir pra cantarolar aqui agora Carinhoso ou qualquer música brasileira, você vai cantarolar sem precisar olhar uma partitura. Imagina que como deva ser pra eles também as músicas que foram compostas lá, né? Então eu acho que a grande diferença que eu vejo é essa. Eu tenho pensado recentemente sobre isso. Tem a gente recebeu o convite lá para fazer os recitais e participar das masterclasses na Alemanha, que inclusive o senhor está sendo um grande apoiador nosso, então muito, muito obrigado por isso. Não fiz nada. Apoiador na amizade e não só na amizade, então muito, muito obrigado. E eu fiquei muito reflexivo, eu queria levar para tocar uma sonata no início, quando me perguntaram, Jean, o que você vai tocar? Eu falei 3 peças lá, o Fioco, uma sonata do Mozart e talvez um Bach. Eu falei de bate pronto, porque eu sei, era o que eu sabia que eu conseguiria preparar tocando desse lado. E aí depois eu fiquei pensando, mais uma pessoa tocando um Mozart e um Bach. Das 3 coisas que você falou, 2 são dali, da região. Exato. Fioco eu nem sei de onde é, pra falar a verdade. Mas... Fioco é italiano. Ah, ok. Então, assim, mais uma pessoa tocando a música que nasceu ali, que eles já ouviram. Milhões de pessoas tocando. E aí, pela primeira vez eu tive um sentimento que eu nunca tinha tido, até comentei isso hoje já, mas eu preciso tocar algo que as pessoas não ouviram ainda. Eu preciso tocar algo que as pessoas não ouviram ainda. Ou, se eu tivesse condições técnicas e eu ainda não tenho, tocar algo que as pessoas já ouviram, mas de um jeito que elas não ouviram ainda. E aí eu tô tentando ver peças brasileiras que soem... Eu tenho 2 condições pra tocar música brasileira. Pra tocar qualquer música, na verdade, tá? Senão o pessoal vai falar... Não, pra tocar qualquer música. Precisa ser bonito. Essa é a minha única condição, na verdade, com música em geral. Pra tocar música brasileira nesse contexto específico que eu tô falando, precisa ser bonito e soar brasileiro.
Porque tem coisa brasileira que é bonita, mas não soa brasileira. E tem coisa que soa brasileira, mas não é bonito. Então, bonito para os meus gostos, para o meu gosto, que sou eu que vou tocar. Sim. Então, e aí eu tô nessa busca. Tem umas peças do Marcos de Lázari, que é meu amigo compositor, que são peças bonitas, porém não são brasileiras. Então, mas a princípio eu vou tocar isso. Mas eu tô aí na busca. Inclusive, se você quiser, só que tem que ser relativamente simples, porque pra eu conseguir tocar desse lado. Esse é o terceiro coisa, porque assim, se fosse do outro lado e minha mão funcionasse, provavelmente qualquer coisa com algum tempo daria pra preparar. Desse lado, eu não tenho tanto tempo assim e precisa ser fácil pra resolver logo. Uhum. E você faz música brasileira também, música contemporânea? Raramente faço música contemporânea, mas faço muita música brasileira mais cantando, na verdade, do que tocando. Mas faço sim, faço tocando também. Onde você fez música contemporânea? Eu fiz música contemporânea no coro. Ok, cantando. Cantando e também tocando alguma música contemporânea. Não assim, naquela estética contemporânea, muito contemporânea, mas sim músicas contemporâneas. Como que chama? Como quando uma coisa tá... Quando você imagina uma coisa e na sua mente vem uma coisa. Tem um nome pra isso. Esqueci. Produção, ajuda eu. Oi. Quando você pensa em uma coisa e na sua cabeça aquela coisa é daquele jeito. Qual é o nome desse fenômeno, desse efeito? Droga. Estereótipo. Estereótipo. Não estereótipo de música contemporânea. Não. Pim, pom, pim. Sim, que geralmente é um tipo específico de música contemporânea, né? Uhum. E não é toda a música contemporânea. A gente fez ali... teve um período onde a gente teve uma camerata mais ou menos fixa ali na Rede Cultural Luther King, em 2019, que funcionava na Catedral da Sé, chamava Camerata Sé. E nesse período a gente fez Morten Lauridsen, que é um compositor vivo americano. E as peças dele são maravilhosas. E é música contemporânea. O doido é que a maior parte dos compositores contemporâneos escreve bonito. Para os meus ouvidos, que sou um ignorante de música para essa galera. É uma minoria que soa estranho. É outro tipo de experiência, vamos chamar dessa forma. Mas eu acho que assim, a música contemporânea, mesmo essa que a gente diz assim, soa estranho, mas soa estranho por quê? Porque, na minha concepção, por que soa estranho? Porque ela precisa de uma contextualização. E essa contextualização nem sempre vem. Quase nunca vem. E essa contextualização, pra mim, segrega um pouco o público que curte música contemporânea. Pô, imagina só, você pagou ingresso pra assistir uma orquestra num teatro mó bonitão, fazer umas fotos pro Instagram. Aí você chega lá e o cara tocando Ligeti. A produção vai morrer ali, ó. Eu acho que isso aconteceu. Aí você chama, assim, hipoteticamente, você chama um dos maiores violinistas da atualidade. Pra tocar Ligeti. Exato. E aí sabe onde o público vibra? No Puru na Cabeça do Bis. A propósito, um arranjo muito bom. Muito bom, inclusive. É hipotético esse arranjo e essa situação. Nada contra o Ligeti, nada contra. Nem sei se é assim que fala o nome dele, inclusive, mas... sabe qual é o doido? Esse concerto tava cheio, tava lotado. Dá pra dizer que tava lotado. E de todo mundo que tava lá, eu vi que a maioria não sabia o que ia tocar. Só sabia que era uma pessoa X que ia tocar. E tinha uma pessoa que não sabia muito bem quem ia tocar e tava assim pelo Ligeti. Porque ia ter o Ligeti. Que era um estudante de composição. Obviamente, né? Composição contemporânea. Exatamente. Então, assim... Não, tô brincando, gente. Os teatros não tem que me agradar. Mas poderia. Eu apostaria que se fizesse uma enquete lá, nessa situação hipotética, a maioria das pessoas preferia que fosse qualquer outra coisa. Até porque o artista em questão é um artista muito famoso, né? Muito famoso. Um dos melhores, um dos sons mais bonitos que eu já escutei na minha vida. Esse é o som mais bonito que você já ouviu na vida. Aí você paga o ingresso pra ir lá ouvir aquilo pessoalmente. Aí chega lá e tá tocando... Cadê a beleza disso?
A gente tá muito hater hoje, né? Não, mas é que isso é feio. Não, eu imagino que tem uma beleza nisso, mas é uma beleza que precisa... Tá escondido, precisa cavar. E precisa E uma contextualizar. beleza, eu acho que meu aparelho tava desligado. O que é esse tic-tic-tic-tic? O que o compositor pensou na hora de compor? Entendeu? É essa informação, Que né? falta. Porque como... Não é aquele solista que ia tocar. Foi isso que ele não tava, definitivamente nisso ele não pensou. Muito Tite. E os nossos ouvidos ainda são muito da música tonal, né? E de certa forma, eu vou fazer a meia-culpa agora. Vocês vão gostar, galera da composição. Segura aí. Segura o comentário. Não coloca. Não coloca o comentário. De certa forma, o nosso ouvido, ele é colonizado. De certa forma, não. Absolutamente, o nosso ouvido é colonizado. Então, você tem um padrão do que é música bonita, que tá muito bem estabelecido, e é meio que por um sistema colonizatório mesmo. É a música eurocentrista. Exatamente. E aí você acostuma, não, isso é bonito e que é diferente disso. Pode ser interessante, pode ser estranho, pode ser qualquer outra coisa. Então, só assim, pode, agora comenta, mas você pode pegar um pouco mais leve comigo. É tudo uma questão de criação, né, e do ambiente. Né? Nós fomos colonizados pelos europeus, né? A música deles vieram pra cá. Tanto que tem as músicas que tem um movimento muito grande de pesquisa de música colonial brasileira, né? Que é uma música bem próxima do barroco, mas feita depois, né? Num período à frente. Por quê? Até chegar de navio aqui demora um tempo, né? E quem trouxe quem ensinou essa música para as pessoas, para os compositores daqui? Foram os padres que vieram e eles sabiam música e eles ensinavam músicas para os indígenas e para as pessoas aqui, mas também para as pessoas se converterem à igreja também, né? Tinha a coisa de ensinar música, mas também tinha a questão religiosa ali, né? Então, aí você percebe nessas composições coloniais que ela é uma composição que tenta imitar aquele tipo de composição europeia. Então, daí você já vê, né? Mas foi composto no Brasil. Não, foi composto na Bolívia, foi composto no Paraguai. Mas com um estilo europeu. Exato. E muitas vezes, foi composto no Brasil por um padre italiano, por um padre alemão, por um padre não sei o quê. Exatamente. E como você chegou no Aprendiz de Maestro? Como surgiu isso? Eu fui indicado por uma amiga, a Karin. Ok. Karin Riga. Ok. Ela não pôde fazer um dos aprendizes, ela me indicou. Depois, não sei, acho que simpatizaram comigo. Continuaram chamando eu e ela. Ok. E eu segui fazendo. Faz quanto tempo que você tá fazendo lá Aprendiz de Maestro? Eu voltei quando voltou da pandemia, né? Em dezembro de 2022. E desde então. Eu deixei de fazer um ou outro episódio, porque eu viajei ou porque tinha alguma coisa, mas sempre ali. Pra quem não conhece, o que exatamente é o Aprendiz de Maestro? O Aprendiz de Maestro é uma série de concertos infantis, né? Com teatro musicado, né? Infantis? Mas eu quero fazer uma observação aqui. Eu tenho frequentado, por algum motivo, não sei se você sabe, eu tenho frequentado esses concertos. Eu sei exatamente pelo motivo. É porque o meu motivo toca na orquestra também. E aí, eu tenho frequentado esses concertos, e apesar de a linguagem ser pensada especialmente para o público infantil, toda vez que eu vou, eu aprendo alguma coisa de história da música que eu não fazia a menor ideia. Toda vez que eu vou, eu aprendo uma coisa de história da música que eu não fazia a menor ideia. E então os textos, pelo menos a maioria que eu vi, são muito bem escritos e tem informações assim historicamente informadas, vamos chamar assim, para usar o termo da galera que gosta de música antiga. E desses espetáculos, o que você diria que é mais legal de tocar no Aprendiz? O balé. Que balé? Como assim? Não, eu tô só Ela fez uma brincadeira, né? Uma piada interna. Entendi, uma piada interna, ok. Não,
Olha, o que eu gosto de tocar no Aprendiz é o que eu vejo que o público responde. E normalmente o público responde o quê? A criançada gosta bastante de música mais agitada, música popular, né? Uhum. Quase sempre a gente tem também músicas de concerto no meio, Uhum. mesmo quando tem muita música popular. Mas O que seriam essas músicas populares que tem as no músicas que meio? estão mais próximas da nossa cultura, né? Uhum. Por exemplo, o episódio que a gente vai fazer agora. Tem muita música de festa junina, né? Uhum. Então o pessoal responde bem. Eu gosto dessa resposta do público ali. Eu acho que e aí não passa diretamente pelo repertório, passa Uhum. mais diretamente pela sensação que eu tenho ao tocar. Entendi. E como você conheceu a dona Nana Didática? Eu conheci a dona Nana Vamos ver se Didática ele vai lembrar agora, porque eu lembro. faz algum tempo já. Rapaz. Foi quando você... Não, calma. Oi. Segura. A Nana veio tocar com a gente no Luther King, indicado por um colega. Eu acho que foi ali que eu conheci ela. E ela tocava com você em Guarulhos naquele período. Rapaz, olha só. É isso, né? Exato. Então a gente se conheceu Na mesma época. mais ou menos na mesma época. Inclusive, uma foto que ela postou, você postou, um período que vocês estavam tocando no mesmo concerto há Uhum. mais de 10 anos atrás. Eu estava assistindo aquele concerto. 2012. Tocando a oitava do Dvorak. E eu acho que essa foto tá fazendo aniversário hoje. Deixa eu buscar aqui. Rapaz, será? 10 anos atrás. Não, faz mais de 10 anos atrás. Eu já não mais ou em menos 2014 eu já não naquele tocava. período. Você lembra que ano que você veio tocar? Eu acho que foi 2012. Mas tem eu lembro que eu comentei na foto onde ele postou. Eu achei a data exata do concerto e coloquei. Eu lembro que era alguma coisa de 2012. Foi mais ou menos na mesma época que eu te conheci, que eu conheci ela. Caramba. E aí você falou, nossa, e essa ruiva aí? Ó, a foto é de dia 23/6/2012. Fez aniversário essa semana. Cara, pra mim essa data não faz sentido. 2012. É a segunda foto. Essa foto aqui, ó. Porque eu tinha essa foto. Ela é do dia 23/6/2012. Essa, não a outra. Tá, mas temos que chamar o VAR em algum momento. Porque pra mim, eu saí de Guarulhos em 2011, na minha cabeça. Que pode ser só na minha cabeça. Eu sou muito... O bom de quando eu chamo convidados que me conheceram antes é que pouco a pouco eu vou montando uma timeline das coisas Não, assim. eu acho que você saiu depois, porque eu te conheci já indo pro fim de 2011. E eu cheguei a ir em um ou dois concertos, assistir os concertos da Orquestra de Guarulhos que você estava lá. Então eu acho que você ainda... Talvez você não tenha ficado o ano todo de 2012, Pode mas ser. em 2012 você ainda estava lá, sim. Eu tinha uma relação com Guarulhos que assim, eu gostava de tocar lá, mas era muito longe, velho. Era muito Você longe. morava aqui em Cotia. Exatamente. Então, assim, não tinha linha amarela. Eu acho que eu não contei isso muitas vezes no podcast. Eu morava em Cotia. Eu contei quando o Emiliano tava aqui, eu acho que eu falei isso. Não tinha linha amarela. Então, quando não dava tempo de pegar o ônibus do Butantã, da Barra Funda pra cá, eu tinha que dormir na estação. E eu me lembro que você contou isso pra mim na época que você fazia isso. E eu fiquei assim. Fiquei assim, mas aonde você dorme? No Tietê. Não no Rio, Tietê. Não, mas na Barra Funda acabava dormindo. Nas primeiras vezes eu dormia eu dormia, né? Ficava na Barra Funda até abrir o metrô, até ter o ônibus de novo na Barra Funda. Nas primeiras vezes. Só que a Barra Funda de madrugada, nessa época pelo menos, era um lugar não muito legal. Ainda é. Não é um lugar muito legal Então, em parte nenhuma do dia. Assim, não era, cara, e ficava uma galera meio gritando. Era assim, show do terror, entendeu? Aí você ia... De madrugada. Então, quando eu chegava, se o maestro me dava carona, ele me deixava na estação Tietê. Então, pelo horário, eu já sabia se ia dar tempo ou não de chegar na Barra Funda. Se eu visse que o horário... Por exemplo, o último ônibus saía, se eu não me engano, era 11h05 ou 11h15, um negócio assim. Se eu cheguei no Tietê 11... Não posso fazer a força que eu vou aqui, não vou chegar em 15 minutos na Barra Funda. Então eu já ficava ali no Tietê mesmo. E não só isso, porque o ônibus, sei lá, vamos supor que saía 11h05. Ou era 11h05 ou 11h15. Eu sei que era um horário quebrado que terminava com 5.
O último era para sair às 11h05, 11h15. Porém, o motorista tá lá. Tá vendo não tem ninguém? Ele ia mesmo antes. Então, assim, já teve de vezes de eu chegar lá no horário e não ter mais. Já tinha ido. Então, aí eu só ficava lá no Tietê. Então, pra mim, era uma relação meio... Tipo, pô, eu gosto de tocar aqui, mas... É um problema pra voltar pra casa. Exatamente. Eu tava... 2012, eu entrei na orquestra, ou foi em 2009 ou em 2010. Então, eu já tava cansado, entendeu? Assim, eu tava muito cansado. E foi logo depois que você começou com coisas na internet, assim, não exatamente com violino didático. Eu me lembro quando você começou com... Nossa, agora que você tá falando... O violinista do Brasil. Ele não divulgava pros parceiros. Cara, talvez eu tenha tocado em Guarulhos até 2013. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu já tinha começado o violinista do Brasil e eu ainda tocava em Guarulhos. E o violinista do Brasil começou em 2012. Em outubro de 2012. E eu lembro que eu tinha vergonha de falar do violinista do Brasil no ensaio da orquestra. E das pessoas descobrirem na internet. Eu lembro... Meu Deus. Mas você postava no Facebook ainda. Mas ele removia a gente pra gente não ver. Então, eu bloqueava todo mundo. Entendi. Todo mundo assim, todo mundo que eu lembrava, né? E que tocava comigo. Ou bloqueava ou ocultava, um negócio assim. Não todo mundo, as pessoas que eu talvez... Você queria atingir só uma galera que não te conhecia, assim mesmo. Um pouco de vergonha, porque tem essa coisa do músico erudito, que só faz música erudita. E eu não posso tocar música de videogame, não posso tocar música de filme, de série, de anime, sei lá. Uhum. Então mas é um negócio meio uma vergonha juvenil, assim, eu acho, de besteirinha. Eu poderia só... Sei lá. Hoje em dia, eu só colocaria e inclusive compartilharia, olha aí. Mas hoje em dia eu vejo que a galera se aventura mais com músicas que não são músicas de concerto. Uhum. A galera... Eu digo assim, né? A galera do violino, a galera das cordas, que é o que a gente tem mais contato. Eu vejo mais pessoas se aventurando, tocando chorinho, tocando música brasileira e tal. Pô, tem um amigão meu, um cara que eu amo, Alexandre Pinato, que ele tá postando nas redes sociais. Ele toca no Teatro Municipal. Foi isso. E tá... Sei quem é. Sim. E tá postando o vídeo dele tocando música pop, música gospel, tocando o que ele quiser tocar, entendeu? E no restaurante, e na rua, e foi pra Los Angeles tocar na rua com um amigo dele, com o Rafael. O Rafael vai vir aqui gravar com a gente? Eu acho que ele vai estar no Brasil na semana que nós não estamos. Poxa, que destreza. Vamos nos desencontrar. Vai dar certo. Vai dar certo. Mas assim, é um músico do Teatro Municipal tocando coisas... Isso pra mim, pelo menos, tem um peso, assim... E sem vergonha. Só fazendo, trabalhando. Mas eu acho que rola uma identidade nacional, né? Uhum. É uma coisa, tipo, tô fazendo uma música do meu país. Ainda mais que você falou que ele tocou em Los Angeles, né? Mas não era necessariamente música brasileira. Tinha música brasileira também, mas era música pop. Entendi. Entendeu? X. Enlatado americano. Que tá tudo certo, que é legal também. Pessoal, Tem que tocar o que quer tocar, né? Então, exatamente. Esse é o negócio, entendeu? Se eu quero tocar, eu toco. Se não quero tocar, não toco. E é isso aí, não importa o que é. Tem a galera... Não vou nem ir pra esse lado, porque senão esse lado a professora Amanda vai me bater depois. Pô, vamos lá. Hoje eu tô... Não. Podcast do Alisson Muniz. Podcast das... Tretinhas. É dia de ser hater, né? Das outras coisas. Não. Mas você sabe que... Não. Nossa! Amanda... Sabe a Amanda? Conhece a Amanda? Conheço. A Amanda, ela veio no podcast. Veio no carro... depois do ensaio de você. Eles estavam ensaiando juntos hoje de manhã. Aí ela veio no carro. E aí apareceu um negócio lá pra ela. Começou a me mandar mensagem full pistola. Full pistola. Olha só isso aqui. Olha lá que absurdo. E não sei o quê. E eu assim... O que aconteceu, gente? Bravo. Ela ficou full pistola, porque ela viu um lugar de não sei o quê.
de podcast de violino, que era o primeiro, do primeiro que existiu. Assim, primeiro, tô nem aí. Eu fiquei brava, não é brava, eu fiquei pistola com a audácia. Uma pessoa que vem em casa, daí, conversando, ele tocou um trem e ele falou, não, mas não é assim que os professores não fazem. Fica cagando. Calma. Então, primeiro, eu não tô nem aí. Segundo, nós temos podcast desde 2018. Então, assim, tivemos alguns episódios de 2018. 2 deles estão no ar. Se você só procurar assim, ó, ViolinoCast, SoundCloud, vai aparecer lá, 2 episódios. Tivemos um outro podcast que chamava Podcast Violino do Zero, que era com alunos especificamente. Além disso, se você considerar o formato de entrevista podcast, tem desde 2017 as entrevistas do Inclusive, tem com violinista excelente, todos os que estão ali são excelentes, mas tem com violinistas internacionais também, né? Tem com Hadlish, tem Sim, com Rainel Gilbert, Alejandro Drago, Carmelo de los Santos, verdade. Então, assim, se quiserem falar que é o primeiro, tudo bem, falar até papagaio fala, né? Mas... tá tudo bem. Mas eu achei bonitinho, porque ela chegou assim, sabe, criança braba, assim. Por que não? Você tem que fazer. Você tem que postar que você foi o primeiro. Aí eu assim, do primeiro do quê? Do que você tá falando? Ela defende nós, ela defende. Eu defendo todas as pessoas que eu amo. Oh, meu Deus, que bonitinha. Você é só aquela que faz, onde que eu vou ter que bater em quem? Muito bem. E, cara, você hoje tem que transitar entre violino moderno... Pior que a gente fala violino moderno, que já tem uns 200 anos, né? Violino moderno. Exatamente. Tem que transitar entre o violino que a gente toca hoje em dia e o violino barroco. Como que é isso na sua cabeça? Porque o jeito de tocar tem as suas diferenças, tem as suas adaptações. Tem. Como que você faz pra fazer essa mudança rápida? Essa mudança, ela vai... a gente vai aprendendo a fazer conforme vai fazendo, na verdade, né? Uhum. Vai percebendo as pequenas diferenças que tem e vai adaptando. Ela não acontece assim tão instantaneamente, precisa ter um certo aquecimento num instrumento e no outro, assim, pelo menos pra mim, tá? Tô dizendo a minha experiência. Mas eu também toco o violino moderno da maneira que eu preciso mudar menos entre o barroco e o moderno. Eu utilizo a queixeira central, né? O que faz com que eu coloque o violino mais próximo da posição onde fica o barroco, e aí já muda menos a minha forma de mão. Então, me ajuda já. Aí a maior diferença acaba ficando na questão do arco. Mas aí o arco, assim, se eu peguei o arco barroco... O bom do arco é que é literalmente um instrumento diferente do que a gente usa pra tocar Então, o arco, posso pegar aqui? Claro. Então, o arco barroco, ele é fisicamente diferente do que o arco que a gente usa. Então, eu acho que é mais fácil de entender essa mudança, Sim. né? É mais fácil, exatamente. E pergunta agora, não poderia tocar, ou você não pensou, ou você tem os motivos para não, tocar o violino barroco mais ou menos da forma técnica que você toca o violino moderno, tocaria o violino moderno? No começo eu pensei sobre isso e eu fui fazendo essa transição aos poucos, né? Quando eu comprei o meu primeiro violino barroco, assim, que era um violino chinês, que na verdade foi transformado em barroco, né? E eu tocava muito parecido com o que eu tocava com o violino moderno. Eu já tentei tirar a espalheira, né? Que eu via que o pessoal tocava sem. Isso é uma coisa que teria que tirar, né? Na verdade não tem. Na verdade não tem nada. Ninguém tem que nada, como a professora Amanda fala. Nada. Mas o que acontece com o violino barroco e o violino moderno? O violino barroco, ele é um instrumento que soa menos, a gente já disse isso. Né? Então, tudo que você coloca que faz ele pode vibrar segurar. menos, pode segurar. Entendeu? Uma espalheira pode segurar. Uma queixeira pode segurar. Um estandarte e um espelho muito pesado de ébano pode segurar. Então, tudo que você puder tirar é melhor, que o seu violino vai soar mais. Mas você pode tranquilamente tocar com espalheira, você pode tranquilamente tocar com queixeira no violino barroco,
Porque se você tem a linguagem do violino barroco. Acho que a grande diferença na hora de fazer a performance histórica é que as pessoas que geralmente trabalham com isso, né, que estão a cargo disso, são pessoas que estudaram mais a fundo aquele período, né? Então tem uma maneira de tocar que é de um estudo mais aprofundado do que uma pessoa que toca o instrumento moderno, que geralmente, né, que toca o instrumento moderno e também toca coisas do período barroco com o instrumento moderno. Então eu acho que está mais nessa maneira de executar do que na maneira que você segura o violino ou não. Ok. Essa era a minha próxima pergunta. Então tá mais no jeito como você quer que soe o resultado do que necessariamente como você vai produzir esse resultado. Para mim. Ok. Para mim é isso. Eu fiz uma escolha de transitar mesmo assim e ir pro tocar o violino barroco do jeito como a galera toca o violino barroco. Como a galera toca, sem espaleira, sem queixeira, sem queixo. Eu coloco queixo. Chin-off. Mas eu fui ali pra isso porque isso te dá um baque. E você fala... Você queria esse baque? Eu queria esse baque. Eu queria, ter aquela sensação... Putz, eu não sei tocar nada. Você queria ter essa sensação? Não, mas eu queria ter esse primeiro baque para poder depois ir construindo uma técnica em cima daquilo, né? Então, eu fui para isso. Eu fui para esse embate. Então, eu tirei o queixo, tirei a espaleira, e aí a única coisa que eu deixei foi esse corinho, que me ajuda um pouco para não escorregar o instrumento, né? E me ajudou muito, porque eu fui desenvolvendo outras coisas que eu não tinha muito desenvolvido no instrumento moderno. Dizendo de técnica, musicalmente, você desenvolve a sua maneira de tocar barroco independente se você tira o queixo ou não. E como você sente hoje tocando música barroca no violino moderno? Eu acho as coisas... Eu tenho que pensar diferente. Tá. As coisas que eu faço no barroco, se eu quero fazer igual no moderno, eu preciso pensar de uma maneira diferente, sobretudo no arco. Porque justamente é ali onde acontece a maior parte das frases, né? Fazendo frase com o arco, né? As frases que a gente procura fazer no barroco com o arco barroco, para mim, elas vêm mais intuitivamente do que com o arco moderno. Eu preciso pensar mais. Então, assim, geralmente alguma coisa que eu já toco no violino barroco, que eu já sei como fazer a frase, quando eu vou tocar essa coisa no moderno, fica mais fácil. Mas você sabe como tem que soar, pelo menos. Isso, e aí a busca no moderno é muito mais fácil. Você toca 2, 3 vezes, ou estuda durante um tempo e você vai achando. E você já tem a parte grossa de aprender a música já feita, né? O jeito como a gente vê gravações... Por exemplo, tem uma gravação que eu gosto muito das sonatas e partidas de Bach. Gravação recente, do James Haynes, por exemplo. Você já escutou essa gravação? Não me lembro, se eu ouvi, não me lembro. Mas se a gente pega, por exemplo, uma gravação dessas, Hilary Hahn, por exemplo, tocando, ou... Vou pensar de gente mais recente. Janine Jensen... Essa galera... O que você vê, que esse jeito moderno, vamos chamar assim, né? De tocar as sonatas e partidas de Bach... O que tem de mais diferença com como você vai tocar historicamente mais informado, vamos chamar assim? Primeira coisa que, para mim, o que tem acontecido um movimento... Não que essas pessoas não sejam... É que sempre tem que fazer essas... Claro. Não que essas pessoas não sejam historicamente formadas, nós sabemos que elas são. Continue. Elas só não estão com um instrumento histórico, né? As pessoas que não tocam com um instrumento histórico, eu tenho percebido, principalmente nos solistas, uma preocupação em fazer com aquela linguagem, mesmo com um violino moderno. Então, acontece de ter muitas semelhanças, né, hoje em dia, principalmente nesses solistas da nova geração, né? Alguns que você citou. Agora você pega uma gravação antiga, Perman, Heifetz, é outra coisa, tipo, é outra música. Porque não se tinha aquela... Não é que o Heifetz não é bom, não é que o Perman não é bom. Não tinha essa preocupação histórica. Não tinha essa preocupação de fazer como se fazia naquele período. Mas pra mim, assim, mesmo tendo a preocupação, a principal diferença é o timbre do instrumento. O timbre do violino barroco é diferente do violino moderno, por conta das cordas, por conta da afinação. Então, o timbre é diferente. A afinação. Qual é a diferença da afinação do violino barroco para o violino tradicional, o violino que a gente usa hoje em dia? O violino barroco, assim, o que foi convencionado, né, para performance histórica é o Lá em
415 Hz. Uhum. O Lá em 415 Hz é, em termos musicais, mais ou menos um semitom abaixo do Lá 440, que é o que a gente está acostumado. Uhum. Então, ou seja, um Lá 415 é mais ou menos igual a um Sol sustenido. Uhum. Então, a principal diferença tá aí, tá? Meio tom abaixo tudo, né? Mas mesmo se você pega um violino barroco e afina em 440, o timbre é diferente. Por quê? Você tem uma corda de tripa. E a maneira de extrair som da corda de tripa é diferente Uhum. da maneira de extrair som da corda de aço. Na corda de aço, por exemplo, se você passa o arco com muita velocidade, ela vai sair com mais som. Na corda de tripa, não. O que acontece? Sai com menos som até, porque escorrega e você não entrou. Você não tem que entrou entrar mais na corda. Você tem que entrar na corda pra corda vibrar mais. Então, se você vai superficialmente muito rápido com arco, acaba soando até menos do que soaria se você tocasse com arco mais lento. A minha experiência é que a corda de tripa soa mais com um atrito Uhum. do que com a velocidade. E você teve dificuldade no início nesse sentido da afinação ser diferente dos dois violinos? Sim, muito. Tenho ainda. A gente ainda tem. Na transição dá um bugzinho na cabeça. Eu não tenho ouvido absoluto, né? Então isso foi uma preocupação a menos. Ou não sei. Mas sou estranho. Sou estranho pra gente que tá acostumado a ouvir um som. Você aperta um dedo e tá acostumado a ouvir aquele som, sai outro som. Mas é questão de praticar um tempo que você já se acostuma. E você pensa... Vou fazer essa pergunta que eu acho que é uma pergunta legal. Você pensa pelo intervalo, ou seja, a partir de um som, qual deve ser o próximo som, a distância para o próximo som, pelo dedilhado ou pelo nome da nota? Pelo intervalo depende da região. Como assim? Geralmente, quando eu tô numa região mais aguda, eu acabo pensando mais pelo intervalo e menos pelo dedilhado. Na região mais grave, eu penso um pouco mais pelo dedilhado. Ok. Então, na sua cabeça tá tipo 3, 2, 3, 0, 3, 0, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, Não exatamente assim. Eu penso pelo dedilhado, mas não penso... Sem nomes necessariamente. Sem números necessariamente. Sem números, Eu penso na mecânica de fazer o dedilhado. Tá aí uma outra possibilidade, né? Porque eu só tava enxergando 3 possibilidades. Quando eu comecei, eu pensava 100% em números. Então eu só pensava, sei lá, tocar o Brandenburgo, 3, 2, 3, 0, 3, 0, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 0, 2, 3, 4, 0, 0, 2, 0, 3, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0. Só o dedilhado. Eu nem consegui entender, porque eu não consigo pensar dessa maneira. Depois, quando eu aprendi nome de nota, decentemente, aí eu já Sol, Fá, Sol, Ré, Do, Ré, Sol, Fá, Sol, Si, Lá, Si, Sol, Fá, Sol, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Ré, Fá, Ré, Sol, e assim sucessivamente. E aí hoje então eu já fui dessas duas categorias de pensamento. Hoje eu sou quase que abomino as duas. Abominar não, porque são ferramentas úteis. Eu prefiro pensar quais são os sons. Diga. Vou pedir pro Alisson um pouquinho mais pra parecer que ele tá saindo do quadro. Ó, nossa produção aqui, ó. Muito bem. Muito obrigado, produção. Muito obrigado. Deixa eu enquadrar aqui. Tem um fiozinho aqui. O Uber, o plantão, assim. Quem que tá no plantão respondendo? O Igor. Ok. Ao mesmo tempo que a gente tá gravando, tá rolando plantão tira dúvidas pros nossos alunos lá. Aqui isso é violino didático. Isso aqui é violino didático, rapaz. E aí você me falou agora de uma terceira que não é exatamente pensar no número do dedo em si. É na movimentação que você faz. É na uma mecânica memória da muscular, mão. pra mim. Pra mim funciona assim. Todo esse processo que você fala, eu tive esse processo do meu aprendizado, mas eu fui eliminando eles. Eram tipo rodinhas que você vai tirando. Sim, o processamento fica mais rápido. Com menos informações porque dependendo da coisa que você tá tocando, por exemplo, se você pega uma coisa muito rápida que você toca, se você não solfejou isso, você tem dificuldade de falar a sequência das notas? Eu tenho. Por exemplo, coisas muito rápidas. Sim, se for pra solfejar mais ou menos na velocidade que teria, com certeza. Se eu não estudei o solfejo anteriormente, eu tenho dificuldade. Por que acontece isso? Porque o cérebro, para conseguir fazer naquela velocidade, ele eliminou coisas, informações. Ele deixou só o essencial. Isso aqui é Ré, isso aqui é Dó, isso aqui é Si. Você tocou.
Nossa, faz muito sentido isso que você tá falando. Só fica a memória muscular. Só, tipo assim, ó. Se eu faço isso aqui pra você, ó. O que eu fiz? Sol, Fá, Mi. Sol, Se Fá, for na Mi, corda ré. Né? ou Ré, Do, Si. Aham. Entendeu? Você já tem uma memória disso. Eu tenho uma memória disso. E essa memória tá aqui. Às vezes a gente não se atenta a ela, mas ela tá ali. É essa memória de dedilhado que eu digo que eu acabo usando mais. Mas ó, agora que você falou, eu só racionalizei Sol, Fá, Mi porque você perguntou alguma coisa. Mas mesmo antes de eu falar Sol, Fá, Mi, eu já sabia o que era, mas eu não precisei buscar esse dado na informação pra falar o que é. Então eu não tinha processado que era Sol, Fá, Mi antes da pergunta. Que doido isso. Então, o nosso cérebro, ele faz... E aí entra um pouco a coisa de processamento de dados. Aham. A análise de sistemas. Aham. Então, você elimina caminhos. Quanto mais curto o caminho que você faz, mais rápido é o processamento. Quanto mais curto é o caminho que você faz, mais rápido é o processamento. Quanto mais curto é o caminho que você faz, mais rápido é o processamento. Você tem que ficar pensando em número de dedo, nome de nota... Esse dom caminho móvel aí, curto. consegue? Não. Nem começa com isso. Nem começa. Já ouviu aprender um pouquinho do dom móvel? Não, meu Ele Deus. vai ser, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, Mano, lá, sol, si, dó, né? ré. Nossa. É qualquer nota, mentira, é a escala que você canta na altura da música. Mas Dó, ré, mi, aí fá, o sol, lá, si, dó, ré. Ele o fica senhor louco. ouvido absoluto vai ficar louco. Ele fica maluco. Ele Eu fica adoro louco. fazer isso. Eu não fico, pra mim não causa efeito nenhum ela fazer isso. Me causa um negócio... Nossa, galera que... Não sei se alguém vai ouvir e vai se identificar. Mas quando eu escuto alguém fazendo um negócio desse, eu sinto um incômodo aqui embaixo do ouvido, aqui assim. Porque você tá buscando uma coisa que não é. Eu não sei explicar, mas é o incômodo assim de... Por que você tá falando esse nome se esse nome não é desse lugar? Mas ela, pra mim não causa muito incômodo, porque ela tava, apesar de estar usando notas erradas, ela estava respeitando alturas. nas alturas certas. Nos Agora, intervalos, Se né? fizer do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aí você já Consigo também, ué, adoro. Mas Nossa. assim, como que eu aprendi isso? Eu me acostumei com isso. Eu tocava numa orquestra que a gente viajava muito, assim, no começo, mas muito. E aí tinha uma pessoa da trompa que ele ia no ônibus fazendo isso cantando. Então eu acostumei a ouvir. E óbvio que todo mundo tinha a mesma reação do Jean. Imagina um ônibus de orquestra, a galera ficava doida. E eu achava aquilo tão engraçado. Mas tão engraçado. Nossa, que super engraçado. Eu acho demais, velho. Não, é que pra trompista é muito fácil. Trompa Já um é instrumento transposto. É transpositor. É. E eles têm mais de uma transposição no instrumento, geralmente. Eu acostumei, eu achava engraçado, aí comecei a brincar com isso, eu brincava. E aí eu falei, que legal, vou fazer sempre. Aí quando eu vi que ele ficava agoniado, meu momento. Mas eu entendo o que você fala da vibração que acontece. É Isso tipo- que ela fez é Kodali. É uma... É o dó móvel, é a maneira que eles aprendem a solfejar. Eu sei que a professora do Municipal, não sei se ela ainda dá aula no Municipal, a Ida. Ela dá aula no Municipal ainda? Dá. Ela, nossa, desde quando fundou o Municipal, praticamente, né? E ela passava esse exercício para os alunos lá do Municipal, que era para justamente desconstruir esse ouvido da galera que tinha nome para as coisas. Mas é um trabalho que pouco a pouco eu tenho tentado fazer. Ou convive comigo, né? Mas Não. existe um curso na De Hungria. tirar nome. Existe um curso na Hungria que desconstrói o ouvido absoluto. Exatamente, baseado em Kodali. Porque eu acho que o ouvido absoluto ele mais atrapalha do que ajuda. Tem algum que constrói? Não, eu desculpa. Se tiver um curso aí pra construir um ouvido, vocês me contam. É porque pra muita coisa atrapalha. Então, por exemplo, dependendo do que você vai tocar, de performance mesmo, seria interessante ter uma nota X mais alta, por exemplo, pra causar um efeito que você quer. Uhum. É muito difícil. Mas, e as pessoas acham assim, o ouvido absoluto é 100% afinado. Não. Esse é o lugar que as pessoas não entendem. Porque a pessoa pode ter um ouvido absoluto, só que algumas notas em outras frequências próximas que não é necessariamente a afinada, vamos chamar assim, temperadamente falando, né? Aí é uma diferença de temperamento, que é uma das diferenças também dentro do violino Exato. moderno. Temperamento é a frequência com que cada corda ou cada nota é O sal que feita. você põe na nota. Mentira. Oi? O temperamento é o salzinho. É o sazon que você põe na nota. Então, por exemplo, eu já conheci pessoas que têm um ouvido absoluto, tipo, 5 Hz pra baixo. A pessoa toca tudo desafinado, mas é desafinado igual.
Entendeu A assim? gente conhece. Afina o violino mais alto. Só que não adianta, porque ela vai buscar o que tá no ouvido dela, Sim. entendeu? Vai... Eu e o Alisson, a gente trabalhou com uma pessoa na orquestra que afinava em 445. Já contei essa história, que era pro violino vibrar mais. Você lembra dele? 445? É que a afinação dele era bem. Mas você sabe que- alta, mas ele afinava assim Eu não pra me poder lembro brilhar mais. quem. Eu não posso falar o nome. Mas ele estudou no Brasil, violino? Sim, a vida inteira. Mas eu te pergunto porque tem alguns países que afinam em 445. Que tem orquestras que afinam em 445. Ele leu isso em algum lugar que deixava a afinação mais brilhante. Só que assim, Aham. ele já tem afinação alta e aí ele afinava em 445. E aí tinha momentos que eu falava, meu Deus do céu, tá transposto o rolê? Porque 400... complexo. Por bastante tempo eu afinei em 442 quando eu tocava em orquestra. Até eu... Cara, 442 pra mim é uma alucinação coletiva. 440, gente. 440. O seu ouvido é 440. Não, era 442. Aí quando você vai acostumando. Mas né? a diferença é tão mínima que é uma questão de brilho mesmo. Mas então, Pé. Pra quem não tem ouvido absoluto, talvez. não, é uma diferença de brilho pra maioria das pessoas, mas cara, é diferente. É Não, com diferente. certeza. A afinação. São 2 Hz, no caso da nota lá especificamente, são 2 Hz, nas outras não é exatamente a mesma. Antes eu achava que, você mudou 2 Hz lá, então é mais 2 pra cima na Mi. Não é assim que funciona. É que ele vai crescendo exponencialmente. Exatamente. E decrescendo também. Então. É bastante. Eu comecei a ter que desconstruir isso quando eu precisei tocar uma peça, uma música que se chama Santa Teresa, do Rafael Bittencourt. É um rock, um cara que é um membro da banda do Angra. Ele tem um projeto solo dele. E a música é escrita pro violino um semitom abaixo. E aí, tá, já é só você tocar isso, transpor e tocar no violino normal. Não, porque tem cordas duplas com corda solta. Então aí não Mas dá pra mesmo fazer. se não tivesse, não dá certo. Fica outro timbre se não fizesse. Mas como tem. Se não tivesse essas cordas duplas, eu só ia tocar no violino normal e pegar a partitura e transpor ela pra ficar na altura que tá soando na gravação. Mas como tem essas cordas duplas, você é obrigado a descer toda a afinação pra poder tocar. E aí, putz. Inclusive, você já teve que tocar aquelas sonatas que tem pra violino. Sim. E aí? A sonata do Rosário, do Essa mesmo. Sonata do Bieber. Rosário. De quem que é? Bieber. Bieber. E aí? E não é o Justin. Não é o Justin Bieber. É o tataravô dele. Como foi? É uma experiência interessante. Explica o que exatamente tem que fazer que deixa interessante. A sonata especificamente que eu estudei era uma sonata onde precisava mudar só a corda Mi. Mas tem umas que precisam mudar outras também. Eu desci a corda Mi pra Ré. Ok. O violino ficou em Aí fica Sol, Ré, Lá, Ré. Sol, Ré, Lá, Ré. Isso, exatamente. Tem sonatas que é Lá, Ré, Lá, Ré. Você sobe a Sol pra Lá. Tem sonatas que inverte, como o Juliano falou no podcast dele, que inverte as cordas. Tem umas escoraturas mais loucas. A minha era a Tranquilinha. mais tranquila. Desce a corda Mi pra Ré. E aí, o que acontece? Na partitura, Tá escrito normal. ele escreve o dedilhado. Então, onde ele quer que soe Fá, ele escreve um Sol. Onde ele quer que Não soe está aqui. Fá natural. Eu te dei a chave antes da gente começar a gravar. E então, buga um pouco a cabeça. Caramba. Buga um pouco a cabeça no começo, porque e ainda mais nessa sonata que a maioria todas as outras cordas estão afinadas da maneira que a gente tá acostumado, só a Mi que não. E aí você sobe lá e fica um negócio estranho. Quanto tempo de duração tem uma sonata dessa? Essa que você tocou, por exemplo? 4 movimentos, né? Então, mais ou menos uns 10 minutos. Depende muito da sonata, depende do andamento, mas mais ou menos uma média aí. E você 10, tocou os 15 4 movimentos? Estudei os 4, sim. Eu não toquei em concerto isso, eu toquei em recital, mas eu estudei os 4. Nossa, eu fico vendo tocar 10 minutos com uma corda. Você tem que meio que virar uma chavinha no cérebro, tipo, falar outro idioma, né? E como o Juliano explicou, cada sonata é do Rosário, porque é o Rosário, né? Os caminhos de Jesus Cristo. E eu toquei a crucificação. Rapaz.
E aí, soa como isso? O violino soa, na minha opinião, tem menos harmônicos. Por quê? Os harmônicos coincidem. O harmônico da corda Ré coincide com o da corda Ré, que é a Mi. Que é a Mi. Então você não tem um harmônico da Mi. Então o violino... Muda a relação de ressonâncias O do violino fica mais apagado. Mas era exatamente essa a intenção do compositor. Porque tá Porque sendo é a crucificado. crucificação. O cara tá morrendo. Ele tá apagando. Ele tá apagando. Que da hora, velho. Não a crucificação, mas o violino. Não, e a ideia. E imagino que o porquê de cada sonata, da escolhatura de cada sonata, tem alguma coisa a ver com o tema. Eu não vou saber te dizer agora, mas imagino que seja cada isso. um tem um motivo além do musical pra ser aquela afinação. Sim. Quer dizer, É o musical, porque no período barroco a música era além feita do em cima eu da quero. palavra, né? Era muito feita em cima da palavra. Então a música tinha um significado sempre. Mesmo que não tivesse letra, ela tinha um significado em cima. E agora, quando você olha pra sua carreira, já tá fazendo bastante coisa legal, tá dando aula, tá vivendo de música. Que coisas você quer fazer? Eu tenho planos de, assim que terminar... Eu termino a faculdade no final do ano, né? A faculdade e o meu curso de violino barroco na IMESP. E a minha ideia é tentar ir pra Esse fora. violino veio de Uber? Veio. Sério? Sério. Muita coragem, né, velho? Gente... Sério mesmo? É. Eu achei que a pessoa ia vir trazer o violino. Não, porque ele vai pegar amanhã na Sala São Paulo. Eu vou fazer um cavalete com uma alma agora à noite. E aí ele vai buscar amanhã na sala. E aí, sabe que horas que ela dorme? Não dorme, né? No Uber indo pra lá. No Uber indo pro ensaio. Hoje foi ensaio. Chegou aqui, não queria nem almoçar, já queria ir fazer coisas de produção do violino didático. Aí eu tive que tirar o computador da tomada pra ir almoçar. Aí ela almoçou assim, ó. Aí já foi fazer coisa de produção do violino didático. Tá ligando pra uma galera. Vai fazer um agora, gente, é 11 horas da noite agora, gente. A gente Tá indo. estudou junto ainda hoje. Nós praticamos junto violino hoje. Vai fazer cavalete e alma. Que horas vai dormir? Acompanha no plantão, enquanto acompanhava o Uber, enquanto respondia. Quantas horas tem seu dia? Podia mais? O que você tá tomando? Nossa! Eu nem vi o que ela Meu Deus! Ai. E você tem que entregar amanhã esse violino. Tenho. Jesus amado. É uma emergência, por isso que veio de Uber. Entendi. Mas por que tudo isso? Normalmente nossos horários são meio malucos. Mas tudo isso é uma coisa que nós estamos fazendo, pegando absolutamente tudo, porque A gente já falou nesse podcast. sim, porque nós estamos indo viajar. Nós estamos indo então, viajar, todos então a os gente tá. trabalhos- Inclusive vai ter o bazar do violino didático. Pegar tudo que a gente não tá usando, vender, levantar dinheiro e pra ir pra esse curso na Alemanha. Inclusive, você conhece um agiota que só bate e não mata? É brincadeira, gente. Brincadeira. Você falou que foi várias vezes pra fora tocar. Qual foi o maior perrengue de viagem que você passou? Fazer uma viagem de 30 horas Ok. pra Índia, Pra Índia? em que eu fiquei 10 horas no aeroporto de Londres. O que você foi fazer na Índia? Tocar. Caramba! A gente foi fazer uma turnê com os coros, Aham. os mesmos coros, o da Itália e o daqui. A gente fez uma turnê tocando músicas brasileiras e italianas, né? Típicas, né? Também, Uhum. mas também o Requiem de Mozart também, lá na Índia. 30 horas de viagem. Mas, olha, é um país riquíssimo, né? Tenho certeza que Nossa, é deve ter sido uma maravilhoso. A Índia é viagem. maravilhoso. Eu queria ficar. Sério? Eu queria ficar. O que você achou de legal na Índia? Não, é culturalmente e é tudo muito. Como assim? Culturalmente rico, diversidade, muita cor, muito tempero, muito, assim, é tudo muito. Sabe? Muita gente.
Rapaz. É tudo muito. É um país com problemas, como o nosso. Um país com corrupção, como o nosso. Um país com... E tudo muito maximizado, porque Bangalore, que é a quarta... 1 bilhão de Não, pessoas. Bangalore, que é a quarta cidade do país, é maior que São Paulo. Não, qualquer bairro lá vai ser maior que qualquer coisa aqui. É muito grande. É tudo com muita gente, na verdade, né? É muito grande. Mas aí a gente foi para 3 regiões, né? Da Índia. Fomos para Bangalore, mas a gente foi para Goa, que é um estado bem pequeno, é uma faixa de areia, na verdade, que foi colonizado pelos portugueses. Então, até 1964, se eu não me engano, 60 e alguma coisa, era a colônia ainda de Portugal. E a galera lá falava português. E a galera mais antiga fala português. E o pessoal mais novo, em que a família manteve a tradição de ensinar português, fala português. Mas hoje em dia o idioma é o inglês, né? Como em toda a Índia. E os milhões de idiomas locais. Repete isso de novo, porque muita gente não sabe disso. O idioma principal da Índia, o idioma unificado da Índia é o inglês. É o inglês. Unificado, assim... Sim, que né? fala na maior parte do país. É o que tá no papel. É. Porque você vai para alguns lugares no interiorzão da Índia, vai ter gente que não fala inglês. E que não fala inglês, mas fala pelo menos umas 30 línguas. Porque cada província, não sei como chama, tem um dialeto próprio. Eu não sei exatamente quantos idiomas tem, mas eu sei que ultrapassa a casa dos milhares. Que loucura, né? São muitos. E aí é doido, porque a gente aqui no Brasil, nós falamos de jeitos diferentes o mesmo idioma. Porém, alguém que mora no Rio Grande do Sul consegue conversar com alguém que mora no Amazonas, por exemplo. Na Índia, porque eles falam literalmente idiomas diferentes. Uma pessoa do extremo sul da Índia provavelmente se não fala inglês, provavelmente não vai entender quem é do norte. Quando eu trabalhava no ateliê, eu recebia muito áudio, né, de indiano, em inglês. E aí eu tinha que ouvir pelo menos umas 20 vezes a primeira frase, porque eu ouvia uma palavra, aí eu anoto por causa do sotaque carregado, né? Cara, eu amo o sotaque indiano. A gente sabe. Eu amo o sotaque indiano. A gente escuta uns trem aqui. E aí, Eu escuto música pop indiana. É maravilhoso. Eu escutava é muito uma bom. palavra, anotava, eu escutava outra palavra, anotava pra eu identificar a frase, porque o sotaque, no começo eu não estava habituada, não que eu esteja agora, mas agora é um pouco mais normal de ouvir, porque a gente escuta outras coisas. Mas no começo é tipo o primeiro contato com o sotaque indiano. Cara, é muito legal. Muito legal. E o indiano falando inglês é muito musical. Eles são muito música, eles são muito artísticos. É muita música, é muita dança, é isso que eu te falei, é tudo muito. É muito detalhe. Eles têm as escalas deles, chamam as ragas. Tem diferenças que são para o nosso ouvido praticamente imperceptível e eles fazem. Eu tô ligado. Tipo, pra nós soa a mesma nota, mas se eles abrem ou se eles fecham a boca, pra eles são 2 notas diferentes. É uma diferença mínima, assim, em alguma... Eu não vou te dizer, dizer, na época que eu fui pra lá, a gente teve um workshop onde uma pessoa explicou sobre as ragas e tudo mais. E tem muitas mesmo, assim. Nem se compara com o nosso sistema de escala maior, menor, não. Eu sei, se tem alguém que tem esse conhecimento, pode mandar pra gente em algum dos nossos meios de comunicação, mas no Ocidente, cada tom tem 5 comas. E na Índia, eu não sei o número exato, mas é tipo 12 dentro de cada tom. Então, assim, é mais do que o dobro de comas que a gente tem entre um tom e outro. E aí, eu aprendi isso com o meu professor. Semitom diatônico, 2 comas. Semitom cromático são 3 comas. Então, semitom diatônico é diferente do semitom cromático. O cromático é mais aberto. Eu posso estar misturando alguma coisa ou outra, mas, de fato, o semitom cromático é mais aberto do que o semitom diatônico. Aí vai ter a galera do piano. Não, do si bemol e lá sustenido é a mesma coisa. Exatamente, porque os pianos são afinados no temperamento igual. E falando de temperamento... Mas a galera do cravo não vai concordar com você. Ah, é? Por quê? Porque o cravo não é afinado no temperamento igual.
O sustenido é mais alto do que o bemol, ou não? Eles têm tem alguns tipos de temperamento que se usa geralmente no cravo, e o igual geralmente não é um deles para fazer. Geralmente quando a gente toca música, eu não vou saber dizer o nome do temperamento, mas tem os nomes. Mas aí eles tipo, pisam em algum lugar que muda ou não? Não, é afinado no começo do concerto daquele jeito. Cara, o cravo geralmente tem 2 teclados, né? Um embaixo e um em cima. O cravo francês tem, o cravo italiano tem um só. Interessante. Por que o francês tem 2 andares? Ele soa mais, eu não sei exatamente porquê, mas é um cravo que soa mais, porque, na verdade, os teclados são interligados, né? Ele soa sempre 2 teclados, não importa se você toca nos 2 ou se toca em um. Eu tinha escutado Tem mais cordas de ressonância. Eu tinha escutado de falar que... E aí, putz, você tem que conversar com a pessoa. A gente vai receber o Fernando Cordella, então ele vai poder explicar pra gente. Ele vai saber, ele vai ficar 3 horas. Então deixa... Pessoal, assistam o episódio do Fernando Cordella. Aqui a gente tá só achando as coisas. Não, mas é legal que é uma conversa meio... Ninguém, nesse caso, não sabemos exatamente. Mas eu sei que tem uns... Sei é muito pesado. Eu imagino que... Escutei falar em algum lugar... que tem cravos que o teclado de cima é uma dinâmica e o de baixo é uma outra dinâmica, para fazer forte piano, por exemplo. E eu acho que eu já li em algum lugar também que tem, tipo, o teclado de cima é uma afinação e o de baixo é uma outra afinação. Mas aí pode ser só viagem da maionese da minha cabeça. Aí eu acho que o Cortella que vai saber te responder isso daí. Eu não vou saber. Sabe que eu cravo o Cortella, né? Mas o que eu sei é que o cravo francês soa mais. Okay. Porque tem mais cordas de ressonância. É um instrumento maior também, tem uma caixa acústica maior, então soa mais. O cravo italiano geralmente é menor. Tá. E tem um manual só. E, cara, como que você ficou sabendo da existência do violino didático? E qual foi a sua primeira impressão sobre? Eu vi o violino didático nascer. É verdade. Como? Na internet, né? Eu já conhecia um tal de Jean de Oliveira. E eu vi o violino didático nascer. Eu conheço o violino didático antes do violino didático existir. Pois é, rapaz. E quando você viu os vídeos, qual foi a sua primeira impressão do que era? Pô, você me conheceu numa época conturbada da minha vida. Eu vou falar de antes do violino didático. Uma pergunta que eu posso fazer para algumas poucas pessoas. Qual foi a sua primeira impressão sobre a minha pessoa? Ai. 5 minutos sem perder a amizade? 5 minutos. Maravilhoso. Até mais. Quanto tempo você precisar? A minha primeira impressão de você é que você era um violinista de princípios. Que mais? Pra quem não sabe, os violinistas de princípios são... Os violinistas que só tocam os princípios de cada concerto. Exatamente. Porque você de fato tocava todos os concertos existentes. Pelo menos os que eu sabia que existiam naquela época. Um cara que estudava bastante e que, de certa forma, era acima da média. Não, sem rasgação de seda. Eu quero só a primeira impressão. Não, mas essa era a impressão que eu tinha. Que você tocava muito bem, mas que você... E você gostava de se mostrar um pouquinho, agora, assim. Ele tocava muito bem, gostava de mostrar que ele tocava. Tipo, Sim, eu sei, exatamente, eu sei que eu toco bem, eu vou te mostrar que eu toco bem. E aí ele tocava só os trechos dos concertos que ele tocava bem. Brincadeira. Pode ser que sim, Não, pode mas ser que eu já falei isso pra ele, eu tenho várias lembranças dele. Eu não ouvi ele tocando muitos concertos, mas o Mendelssohn, até a minha referência de som de Mendelssohn, de qualquer estudante da minha cabeça, da minha adolescência até a minha fase adulta, era dele tocando. Porque ele tocava o Mendelssohn, o intervalo tinha 30 minutos, era 30 minutos de Mendelssohn. Era teus top hits, Mendelssohn, Sibelius e Tchaikovsky. Ok. Top hits. O Sibelius provavelmente foi só o começo, porque eu nunca estudei o Sibelius mesmo. Mas o Tchaikovsky, qual outro você falou? O Mendelssohn. Esses são 2 que eu fiz Tchaikovsky, razoavelmente. Ele tinha um negócio no Instagram que era o concerto inteiro separadinho. E aí não tem mais lá. Quem sabe ele não vai voltando nos TBT da vida colocando assim. Era meu sonho de princesa. Mas aí a sensação que eu tinha era essa, mas que você era um cara estudioso e que tava sempre atrás de querer saber mais.
E eu enxergava isso como positivo, assim, de certa maneira. Ok. Assim. É pedante, mas... Pedante, tá- mas positivo. Muito bem. E quando você viu os primeiros vídeos do violino didático, qual foi a sua sensação sobre o que era isso? Que você era muito corajoso, porque na época hoje eu tenho uma opinião diferente. Uhum. Na época eu não achava que aula online funcionava. Eu achava você muito corajoso de fazer isso abertamente na internet, inclusive, né? Então, era isso. Eu achava muito corajoso. E se você pudesse indicar uma pessoa para conversar com a gente nesse podcast, quem você acha que seria legal? Olha, eu posso indicar alguns violinistas barrocos. pra Tipo falar quem? com você. Pessoas pra gente continuar esse papo barroco. Uhum. Tenho 3 nomes. Um deles acredito que você já deva ter convidado, mas eu acho que é sempre importante falar. Uhum. O mestre dos mestres, Luiz Otávio Santos. Ok, estamos tentando contato. O professor de tatuí, Marcos Held. Aham. Bom, já mandamos mensagem pra ele ainda não? Já comecei a conversar, mas eu conversei com o Alisson sobre ele. Mas a gente já mandou mensagem pra ele? O pessoal já, o CPF sim, o CNPJ não. O CPF sim, o CNPJ não. Marcos Held, vai chegar, cara, vai chegar. E a Letícia Roa, que é uma violinista paraguaia. Letícia Roa. É uma violinista paraguaia que toca violino barroco, mora no Brasil há alguns anos. E hoje ela é a violinista barroca que está mais em atividade. É a que mais faz concertos barrocos, assim. Ela só toca violino barroco hoje em dia. Uhum. E é a que anda fazendo bastante concertos. Ela faz até mais concertos do que os principais. Que legal. Luiz Otávio e Juliano, porque ela faz E nesse, bastante, nesse né? circuito música barroca tem bastante mulher? Tem pouca, viu? Pouca mulher. Rapaz. Porque eu acho que é o primeiro nome... Eu não me lembro de ter escutado esse nome, talvez eu já tenha escutado, mas não me lembro de ter escutado. E agora que você falou, eu falei, nossa, eu não sei de nenhuma menina do barroco. Não, tem vários. Não, eu tô falando que eu não sei, não que não tem. Violinistas que me vêm na cabeça, que estão em atividade aqui no Brasil, são poucas. Não são muitas. Quem não. que você pensou aí? Não só nela, a Letícia tá estudando violino barroco, a Camila, nossa colega, a gente trabalha com a Uhum. Tasso, estuda violino barroco. Não sei se elas estão atuando, a Letícia tá atuando. A Camila não mais. Ela... Mas a Thaís tá atrás de um violino barroco, ela está estudando violino barroco. Eu estou atrás do violino barroco, mas eu não sou menina. Que susto, né? Não, mas eu acho que assim, aí tem uma diferença, né, entre a Thaís e a Camila, são pessoas que estão estudando. A Letícia já é uma violinista barroca. Uhum. Ela estuda violino barroco, ela estudou em Tatuí e ela estuda violino barroco, estudou com o Juliano durante 8 anos. Que legal. Se eu não me engano, 8 anos. E estuda com o Luiz há 8 anos. Tipo, eu não sei, Bravíssima. 10, 12 anos que ela estuda assim, tipo, Uhum. né? Não é que ela estudou separadamente, assim, acho que deve ter estudado com os dois em algum momento, não sei exatamente. Mas ela tá estudando com o Luiz há 7 anos, há quase 8 anos também. E como as pessoas te acham nas redes sociais? Com o meu Instagram. Que é? Alisson Muniz, Alisson com 2 S e Muniz com Z no final. Um L só. Um L só. Alisson Muniz com um Z. Isso, Z no final do Muniz, _violino. Ok. O que você Quer deu? achar o Alisson? É só olhar os meus stories, porque ele sempre tá lá. Quando não vê, ele. Olhem os stories da Nana. Nem durante sempre os sou ensaios eu ao naqueles stories, É, gente. porque a gente toca sempre junto. Ontem a gente tava no ensaio junto, de manhã a gente foi pro ensaio, de tarde, aí a gente foi pro orquestra. Concerto de noite. Aí hoje de manhã eu fui pro ensaio, quem tava? Alisson. Cheguei em casa, quem tá? Alisson. As últimas 36 horas a gente fez Então, 3 ensaios e 2 concertos. E um podcast. E um podcast. Bom, sei que a gente tá já perto do final, então publicamente queria te agradecer de novo. Eu já te agradeço sempre, porque você é uma pessoa incrível. Acho que as pessoas têm que saber o quão incrível você é, o tamanho do seu coração, o quanto legal você é, quanto a nossa amizade foi se estreitando nos últimos tempos. Obrigada por topar estar aqui. Eu acho que é super legal que as pessoas também te conheçam. A gente já sabe que você é maravilhoso, mas é legal que as outras pessoas também saibam e de tudo isso que você vem construindo. E a gente está sempre aqui torcendo por você. E muito obrigada por estar sempre aqui com a gente, sempre que a gente precisa. Sempre, você está sempre. Isso é muito legal. Eu e a Nana, a gente tem conversado bastante de se forçar, de certa forma, a exercer o máximo de gratidão possível.
Não só com você, mas todo convidado que vem, a gente depois manda áudio, manda não sei o quê, manda não sei o quê. E você é um cara que tem sido muito presente na nossa vida. Então, de verdade, muito, muito, muito obrigado gravando. Você é um cara muito especial. Eu te admiro como músico, te admiro como pessoa. E você já estava convidado há muito tempo. A Nana que estava enrolando pra te chamar. O Alisson, ele tá assim, presente na minha vida tem uns anos já, né? Tem uns anos, assim. A gente se conhece há muitos anos, mas a gente Mas voltou a se falar mesmo assim. mesmo. Desde que eu voltei a fazer o aprendiz, né? E assim, o Alisson já esteve comigo nos momentos da minha vida. Assim, Na lama e na fama. Na lama. O Alisson é aquele amigo, assim, que teve um dia que eu nunca vou esquecer disso. Era um dia que eu tava assim, muito mal, foi num período muito. E eu tava saindo do palco. E eu ia cruzar com uma pessoa naquele dia que não ia me fazer bem. E o Alisson me segurou pra tirar uma foto. Ai, fica aqui pra tirar uma foto comigo. Você lembra disso? Eu lembro de cada. Aí ele tá pensando, nossa, eu só queria uma foto mesmo, nem sabia que tinha. Ele falou depois, ele sabe disso. No olhar, ele é aquele escorpião que ele tá olhando. Pra quem não sabe, é o signo dele é escorpião. Ah, você é escorpião? Então ele tá. Puta, igualzinho aí minha dedurou irmã. pro Brasil agora. É igualzinho minha irmã. Eu não sei quais são as Tem características do olhar, escorpião. maravilhoso. Muito bom. Fique assim. Mas o escorpião não é aquele que depois de atravessar o rio, ele mata o sapo? Vocês não conhecem essa parábola? Não. Meu Deus! Vamos encerrar assim. Olha, e eu queria agradecer o convite. Pra mim é uma Prazer honra inenarrável. Pra mim é uma honra estar aqui no podcast, um podcast tão célebre que tem crescido a cada dia, né? Eu tô sentando na mesma cadeira que sentou O Alisson Muniz. muita gente importante, tá? Não eu. Então, pra mim isso significa muito. E vocês estão fazendo um trabalho muito legal de divulgação, porque esse podcast chega a muitas pessoas que não teriam acesso a esse conteúdo que a gente está falando. Pode ser que eles não vejam sentido nenhum no que a gente está dizendo, mas pode ser que seja interessante. Não, se o cara chegou até aqui, meu amigo, 1h46 minutos e não tem ideia do que a gente tá falando, não vê sentido no que a gente tá falando, por favor. A pessoa deixou lá e esqueceu. Acho que o mais legal disso é. Eu acompanho mais de perto, né, a sua carreira. A gente sabe dos planos, das coisas que estão acontecendo. Mas imagina que legal daqui uns anos, quando a gente ouvir isso aqui, quando a gente voltar e lembrar de tudo isso e ver aonde a gente já chegou. O que a gente Não, já e as conquistou. participações de algumas pessoas têm que ser renovadas periodicamente, né? Eu acho maravilhoso. Eu sempre falo isso, né? As pessoas terem a chance de te conhecer e daqui a um tempo saber. A gente teve um convidado mais cedo hoje que falou uma coisa que mexeu muito comigo. E eu não tinha parado. Eu já tinha parado para pensar no podcast como um todo e como isso iria crescer, como isso chega nas pessoas, como isso, né? Algumas pessoas recebem as informações. Mas é uma parada que é muito maior do que a gente pensa. Porque daqui 10 anos, quando alguém ele falou isso, eu achei sensacional. Daqui 10 anos, quando a academia de música quiser saber o que estava acontecendo na música nesse tempo, é aqui que eles vão voltar. Para ouvir cada um, para entender a história de cada um. Daqui 10 anos, quando a internet vai ser uma outra situação, a gente nem sabe se isso aqui, né, como vai estar passando para as pessoas não vão entender o que estava acontecendo, elas vão conhecer o Alisson, vão entrar lá no Instagram, vai estar um Alisson velhinho lá daqui 60 anos, vão falar, caralho, eu vi. Daqui 10 anos você vai estar com 60? A coisa boa. Daqui uns 30, 40, 50, 60. A coisa boa é que eu não vou ter cabelo branco. Mas Nem acho eu. muito sensacional de as pessoas poderem voltar, né, nessas gravações e poder ter acesso a tanta informação riquíssima dessas conversas, dessas trocas. Então, muito obrigada. E aí aqui vê o Alisson agora e daqui a pouco vê o Alisson fazendo música de câmara pela Europa, tocando música barroca, Amém, não sei o quê. amém. Tomara. Que assim seja. Né? Tomara. Tudo bem, sigam Alisson Muniz, @violino no Instagram. Tem outras redes sociais? Tem Facebook, mas não uso muito mais. Tem YouTube? Tenho. Só procurar pro Alisson Muniz Violino. Só procurar, Alisson Muniz. Ok, muito bem. Sigam o Alisson Muniz Violino no YouTube e no Instagram. Se você gostou desse episódio, deixa um joinha. Foi um episódio legal, vai um episódio gostoso. Deixa nos comentários o que você mais curtiu, ou escreve pra gente no e-mail, escreve pra gente no WhatsApp. Cara, sabia que a maioria dos comentários sobre o podcast vem pra gente mais no privado do que no próprio comentário do podcast? E até hoje eu fico tentando entender esse fenômeno.
Às vezes as pessoas não querem, sabe? Porque as outras pessoas sabem. Exato. E muitos comentários vêm, das pessoas que a gente encontra, vêm pessoalmente. A pessoa fala, pô, eu vi o podcast, pô, deixa um comentário. Se você chegou até aqui, deixa um comentário. Nem que seja um joinha, assim, pra gente saber. 5 estrelas no Spotify, se você escutou no Spotify. Alisson, foi um prazer inenarrável te receber, cara. E nós nos vemos no próximo episódio. Tchau!